irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Hoje nós celebramos o 21º domingo do tempo comum. E neste domingo, a liturgia da Igreja nos apresenta para nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Está no capítulo 16, versículos 13 a 20. E neste trecho do Evangelho, mostra que Jesus fez uma pergunta muito importante para seus discípulos. Jesus perguntou para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas pensam que eu sou? Quem sou eu para as pessoas? Esta pergunta Jesus fez, certamente, porque ele observou que muita gente ia até ele, alguns continuavam o seguindo, outros se aproximavam dele esporadicamente, outros iam até ele uma vez e não mais o seguiam. Então Jesus percebeu que as pessoas tinham ideias muito diferentes a respeito de quem ele era. Então, por isso, ele fez esta pergunta aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Pedro então respondeu: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Nesta resposta que Pedro deu a Jesus, nós podemos perceber primeiramente o seguinte: as pessoas ainda não sabiam direito quem era Jesus. As pessoas tinham ideias muito diferentes sobre ele. E essas ideias aí não diziam de fato quem era Jesus. Por outro lado, essa resposta mostra também o seguinte: as pessoas percebiam que Jesus não era uma pessoa comum. O povo percebia que em Jesus havia algo a mais, que eles não entendiam. E por isso achavam que ele era um dos grandes e famosos profetas, como Elias ou Jeremias, que tinham vivido muitos séculos antes de Jesus. Então havia uma percepção de que havia algo especial em Jesus. Mas as pessoas ainda não tinham apreendido bem o que era esse algo especial que havia em Jesus Cristo. E se nós fizermos esta pergunta hoje também: quem é Jesus? Certamente muitas pessoas terão ideias muito diferentes a respeito dele. Para algumas pessoas, por exemplo, Jesus talvez seja apenas uma espécie de milagreiro, ou seja, alguém a quem se recorre quando se precisa de um milagre ou de alguma coisa. Então se vai até Jesus,
faz a sua oração, mas nenhum compromisso com Ele. Tem gente que pensa assim, que Jesus é apenas um milagreiro. Outros podem pensar que Jesus é apenas um personagem muito importante na história da humanidade, como tantos outros personagens que já passaram pela história da humanidade. Mas, para estas pessoas, Jesus é apenas isto, um personagem histórico. Para outras pessoas, Jesus é um personagem histórico inventado pelos cristãos. Há pessoas que pensam assim. Tem gente que pensa que Jesus nem existiu de verdade, mas que foi criado, inventado pelos cristãos. Existem outras pessoas que até acreditam que Jesus viveu neste mundo, mas não dão importância alguma para aquilo que ele ensinou, que ele fez. Para estas pessoas, tanto faz se Jesus viveu ou não, para elas não faz diferença alguma para suas vidas. Existem pessoas também que imaginam Jesus apenas como um fundador de mais uma religião, como tantos outros fundadores de outras religiões. Então, por isso que essa pergunta que Jesus nos faz hoje é muito importante. Para nós que nos dizemos cristãos, quem é Jesus para nós? E aí, mesmo entre nós cristãos, podemos perceber que existem ideias também muito diferentes sobre Jesus. As pessoas podem criar a sua ideia sobre Jesus a partir de seus próprios interesses. As pessoas podem criar uma ideia sobre Jesus a partir dos desejos delas, das intenções delas. E às vezes essas ideias criadas sobre Jesus dizem muito pouco do que realmente quem é Jesus. Algumas ideias podem até nos levar para longe de quem realmente Jesus é. E aí, irmãos e irmãs, é importante nós pensarmos o seguinte: dizer que cremos em Jesus não significa simplesmente a gente crer em uma ideia sobre Jesus. A fé não é a gente crer em uma doutrina ou em algumas ideias religiosas. A fé é muito mais do que isso. A fé é a gente crer em uma pessoa, Jesus Cristo. Ter fé em Jesus significa fazer dele a pessoa que orienta a nossa vida, que dá sentido à nossa existência, em tudo aquilo que faz parte da existência, as alegrias, as tristezas, as conquistas e as lutas. Crer em Jesus é fazer dele a pessoa que nos dá uma esperança definitiva. E por isso é importante nós pensarmos que esta pergunta Jesus dirige a nós também hoje. Quem sou eu para vocês? Aliás, uma pergunta que a gente pode fazer no singular. Jesus pergunta para cada um de nós: quem sou eu para você? O Evangelho nos diz que quando Jesus perguntou aos discípulos: e para vós,
quem sou eu? Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus disse para Pedro: Feliz és tu, Simão, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro deu uma resposta correta. Jesus, o Messias, ou seja, o ungido e enviado, o Filho de Deus. Mas essa resposta que Pedro deu, ele não chegou a esta resposta através de raciocínios ou conhecimentos humanos apenas. Jesus disse: foi o Pai do céu que revelou a Pedro. E talvez diante desta pergunta nós também já tenhamos algumas respostas. A gente pode dizer, por exemplo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor da humanidade, Jesus é o Filho de Deus. Mas o que essas respostas significam para nós pessoalmente? Não basta a gente apenas responder com respostas já prontas ou decoradas que aprendemos. É preciso que a resposta tenha um significado profundo em nossa vida. Por isso, diante desta pergunta que Jesus nos faz, quem sou eu para você? A resposta que Ele espera de nós não é uma resposta apenas com palavras ou com frases já prontas. Mas a resposta deve ser dada com a nossa vida. Quem sou eu para vocês? Jesus nos pergunta. Respondamos a esta pergunta, portanto, com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.